Bom, já se esperava a demissão do Vitor Pereira, era só uma questão de horas, de saber em que momento o Flamengo faria toda a costura com ele, de rescisão e tudo mais, e saiu o anúncio oficial na manhã de hoje. Eu tô gravando esse vídeo aqui 10 minutos depois do anúncio oficial ser divulgado. Vamos colocar, inclusive, aí o texto, né? Tá no Twitter do Flamengo. Deixa eu ler para você, abre aspas. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. O timing foi péssimo, essa decisão já deveria ter sido tomada há muito tempo e a gente tem que falar disso porque eu tenho uma tese do porquê o Flamengo demorou tanto a demitir o Vitor Pereira. Vou passar para vocês qual é a minha ideia sobre isso. E temos que falar de futuro. Tá na hora do Flamengo se desprender, se soltar, se desamarrar de uma vez por todas desse fantasma Jesus 2019. E qual é o jeito de se desamarrar disso? Tem duas formas e eu vou explicar as duas aqui. Eu quero falar sobre o nome do Tite também. Ontem eu tava no De Placa e aí começaram a chegar uns superchats lá falando do Tite. E eu me assustei um pouquinho com algumas coisas que eu li, que eu ouvi. O Tite deixou de ser um técnico capaz de comandar um time da Série A? O Tite deixou, depois da última Copa do Mundo, de ser um técnico da prateleira de elite do futebol brasileiro? Será? Então são os assuntos do vídeo. Presente e futuro do Flamengo. E um pouquinho do passado também. Like, se inscreve, ativa o sininho. Rumo a 80 mil inscritos. Tamo junto. Não vamos perder tempo. Até porque hoje é terça de Champions. Hoje tem City Bayern. A gente se encontra às 2h30. Eu narro esse jogo hoje na TNT e na HBO Max. Mas vamos falar aqui do Vitor Pereira. Momento oportuno para a demissão do Vitor Pereira. Derrota pro Del Valle na Recopa Sul-Americana. Ali era a chave. Era a terceira competição perdida no ano. Terceiro título desperdiçado na temporada. O Flamengo teria cerca de um mês de intervalo até início da Libertadores, pouco mais até do que isso para o início do Campeonato Brasileiro. Tempo para um novo trabalho ter alguma cara inicial. Mas não. Vamos manter o Vitor Pereira. Por quê? Minha tese é a seguinte. Demitir o Vitor Pereira, com 2 meses de temporada, menos que isso, seria a confirmação, o selo, o carimbo da incompetência de quem arriscou excessivamente no planejamento para 2023. Eu acho que a análise da queda de desempenho na reta final de 2022 nas mãos do Dorival foi excessivamente rigorosa. Acho que o tempo concedido de férias aos jogadores no fim do ano foi excessivamente grande, benevolente. O Flamengo errou muito. E o risco de trazer um novo treinador tendo 3 decisões para disputar entre janeiro e fevereiro, e não era coisa pequena, não. Porra, era uma Supercopa do Brasil com o Palmeiras, o melhor time do país, um Mundial de Clubes e uma Recopa Sul-Americana. Não era coisa pequena que o Flamengo tinha para decidir no início do ano. E aí o Flamengo resolve trazer um treinador que ia chegar com 20 dias de trabalho, de treino, tentando mudar a maneira de jogar, achando que isso ia dar certo. É óbvio que o risco era muito alto. Podia dar certo? Podia. A chance de dar certo era grande ou era pequena? Claro que era pequena. E não deu. Então se os caras demitem ali, eles confirmam, erramos. Então, talvez o pensamento tenha sido o seguinte, vamos esperar o Carioca, vamos esperar o mês de março, abril, os meses de março, abril, por quê? Com esse elenco aí, apesar do trabalho ainda não ter engrenado, dá pra ganhar. Dá pra ganhar do Vasco, dá pra de repente ganhar do Fluminense numa final, como quase deu. É porque a impressão final foi um massacre do segundo jogo. O 4-1 impiedoso do Fluminense, o Flamengo deve dar graças a Deus, o torcedor que foi no Maracanã domingo, ele deve ter voltado pra casa assim, graças a Deus não tomamos 5 ou 6, porque era pra mais. Mas se você pensar o que foi a final em 2 jogos, o Flamengo ganhou o primeiro jogo por 2-0. Então assim, não é que o Flamengo tenha ficado muito longe do título carioca, quase deu. E se desse, ufa, seu Marcos Braz, seu Spindel, seu Landim, ufa, alívio, tá vendo? Era só uma questão de tempo. Ganhou o carioca, agora a coisa vai engrenar. Não. A coisa com o Vitor Pereira não ia engrenar. Em abril, em maio, em junho, em julho. Não ia, já estava aprovado. Ele não encontrou soluções. O time era uma bagunça em termos de descompactação dentro de campo. Ele tentou formação com 3 zagueiros e insistiu nela e não funcionou. O time não jogou assim. Então esquece. Foi um erro. Foi um erro grave. O Vitor Pereira fez um trabalho regular no Corinthians. Regular. Com alguns bons momentos, mas muito oscilante. E o trabalho dele no Flamengo foi pior. Com um time melhor, ele fez um trabalho consideravelmente pior do que o que tinha feito no Corinthians.
tá? Então, tá dito isso, foi um erro gravíssimo da diretoria. Não sei se o Vitor Pereira vai pagar a conta sozinho, porque o prestígio do seu Marcos Braz parece inabalável do Flamengo. Do seu Landim é a mesma coisa. O presidente não vai trocar, ninguém vai empichar um presidente por um insucesso de um treinador. Até porque ele já acumula alguns na carreira, né? Na passagem dele, no mandato como presidente do Flamengo. Essa história de demite no meio do ano e resolve no final. Demite, assim, deu certo, tem acontecido fatores positivos, competência de quem chega, um pouco de sorte e tal, encaixe, tem acontecido. Mas pode ser que em 2023 não aconteça, você imagina. Um clube com o orçamento do Flamengo, com as ambições, metas do Flamengo, terminar um ano sem títulos. Pode acontecer, porque já tem uma quebra de trabalho no meio da temporada, antes mesmo do meio da temporada. Mas temos que olhar para o futuro, e esse futuro, ele tem uma amarra no passado. Porque o Jorge Jesus é sempre um nome muito falado. Aliás, é preciso a gente contextualizar, estava até olhando aqui no Twitter da TNT Sports, a fala do Jesus ontem. O Jesus está lá no Fenerbahçe disputando o título turco. E ele disse o seguinte, estou colocando na tela aí. Abre aspas. O presidente disse que queria que eu continuasse. Eu disse que sentaríamos e tomaríamos uma decisão quando a temporada acabasse. Começamos a conversar com ele sobre isso em fevereiro. Faltam 2 meses para o final da liga. Eu não acho que é o momento certo para falar sobre isso. Fecha aspas. E é claro que não é. É claro que não é porque o Fenerbahçe está a 6 pontos do líder Galatasaray brigando pelo título turco. Então, para trazer um treinador agora, para trazer o Jorge Jesus, não vai ser agora. Ele não vai largar o Galatasaray, o Fenerbahçe, perdão, faltando poucas rodadas para o fim do campeonato, na reta final do campeonato. Duvido muito que isso aconteça. Seria uma loucura, seria uma insanidade. Mas em algum momento o Flamengo precisa se desprender desse fantasma. Precisa se desamarrar desse fantasma Jorge Jesus. Tem 2 caminhos. Ou você traz o cara, espera no meio do ano e tenta convencer, traz o cara agora. E aí nós vamos ver se ele vai repetir tudo que fez em 2019 ou não. Se você traz o Jesus, ele repete tudo. Ele ganha outra Libertadores, outro brasileiro, encantando, dando show. Você bota uma estátua pro Jorge Jesus na Gávea. Você coloca o nome do Jorge Jesus no estádio que o Flamengo vai construir um dia, na arena, enfim. Você faz o que quiser. E se ele não conseguir, ok, fim de papo. Mas o Flamengo precisa virar essa página. Essa é uma das formas de virar. Trazendo o Jorge Jesus de novo e tirando a prova, a prova final. Ou então, esquecendo esse nome de uma vez. Se desamarrando dele. E aí eu não falo de diretoria. Eu falo de torcida. Eu falo de imprensa. Eu falo assim, tá na hora do Flamengo se desamarrar disso, de 2019. 2019 foi mágico, foi incrível, foi histórico, mas não há nenhuma garantia de que isso vá se repetir com o simples fato de trazer o Jorge Jesus de volta. Mas se quiser pagar o preço, pagar para ver, que traga. Mas de um jeito ou de outro, trazendo ou não, esse nome precisa sair da pauta do Flamengo um dia. Precisa ficar num imaginário, numa parte muito legal da história do clube, no coração do torcedor, sabe? Ok, mas toda crise, se o Flamengo passar por todo momento de troca, por toda incerteza, toda turbulência, toda hora tem que ficar invocando o nome do Jorge Jesus, assim, eu acho que faz mal ao clube. Vamos ver qual é o destino. Me parece muito pouco provável. Até pela maneira como se deu a saída do Jorge Jesus. Hoje o Rodrigo Matos publicou um bastidor de como foi aquela saída. O que que ficou de ponta solta entre o Jesus e o Landim? Foi a história das luvas. Quando o Jesus renovou o contrato, tinha lá um valor de luvas que era diluído ao longo do contrato. O Jesus foi ao Landim, informação do Rodrigo Matos, e disse o seguinte: me dá essas luvas agora de uma vez só, porque eu vou ficar mesmo até o final. E um mês depois ele foi embora. Só que aí o Flamengo depois descontou esse valor antecipado de luvas da rescisão de Jesus e ficou tudo 0-0. Mas houve ali uma quebra, sabe, de confiança, enfim. Essa é a história que o Rodrigo Matos contou e que muita gente tem contado. Mas, enfim, independentemente disso, o Flamengo precisa resolver essa questão. Traz, não traz, mas o nome do Jesus um dia tem que sair da pauta do Flamengo. Sobre o Tite, a gente precisa falar porque eu ontem estava no De Placa e tava chegando lá um monte de mensagem, né? Superchats aparecendo e tal. E muita gente contrária à contratação do Tite. Muita gente vendo com maus olhos. E assim, o Tite é um treinador super capaz. O Tite é, dos treinadores nascidos no Brasil, o melhor que temos hoje. Isso não mudou depois da última Copa do Mundo. Você pode argumentar, poxa,
O estilo talvez não encaixe. A maneira como o Tite geralmente arma suas equipes em relação ao elenco do Flamengo e ao que sempre foi na história o Flamengo, ofensivo, propositivos, né? Nunca vimos times muito defensivos do Flamengo, pelo menos os grandes times, os vencedores, os maiores que marcaram a história do clube. É um ponto. Mas acho que o Tite, até pelo que ele tinha nas mãos em termos de seleção brasileira, a abundância de pontas, etc., o Tite é capaz. Eu não tenho nenhuma dúvida. Estudioso como é, vitorioso como é. Você vai discutir o currículo de conquistas do Tite? Eu acho que não dá. Os trabalhos que o Tite já fez, eu acho que não dá. O Tite é plenamente capaz, na minha visão, de pegar o que tem esse time do Flamengo e tirar o melhor dele. E tornar competitivo, né? Eu não sei se o time nas mãos do Tite vai encantar como encantou o time do Jorge Jesus. Ou como respondeu rápido o time do Dorival nos primeiros jogos ali da arrancada em 2022. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que esse Flamengo vai competir. Eu tenho certeza que, assim... Vocês creem que nas mãos do Tite o Flamengo tomaria 4? Isso não tira em nada o mérito do Fluminense, a qualidade do Fluminense, a intensidade, a partida histórica que fez, o dedo do Fernando Diniz. Isso não anula nada, tá? Mas vocês creem mesmo que nas mãos do Tite a chance era grande do Flamengo tomar 4, ser atropelado e tomar um vareio de bola numa final de campeonato, como aconteceu com o Vitor Pereira no domingo? Sim, eu acho... Pega os últimos treinadores, até mesmo aqueles que venceram e que passaram pelo Flamengo. Paulo Souza, Vitor Pereira, Dorival Júnior, Rogério Ceni, etc. O Tite é menos capaz do que esses treinadores citados, Renato Gaúcho. O Tite é menos capaz, é menos treinador do que esses? Eu não acredito. Honestamente, não acredito. Acho que seria um nome muito, muito interessante caso o Flamengo contrate. Enfim, vamos aguardar. Vamos aguardar os próximos passos. O certo é inadmissível, chega a ser vergonhoso um clube como o Flamengo, com o orçamento que tem, de novo, começar tudo no meio de uma temporada. Chegar na semana da estreia do Campeonato Brasileiro, trocar de treinador, ter que cancelar treino, porque não tinha quem comandasse a atividade na terça-feira de manhã. Um fiasco, uma vergonha. Mas apesar de tudo, o Flamengo é tão forte e tem um time de tanta qualidade que mesmo com esses erros que são cometidos, tem ganhado títulos nos últimos anos. Só que uma hora de tanto errar, não vai dar mais. O que você pensa? Deixa nos comentários aí. Grande abraço e boa terça para todo mundo.